Hoje vamos recapitular o episódio Comida de Gato da série Diário de Horrores. O curioso caminha por uma rua suburbana e recolhe uma flor do chão. O narrador pergunta se você já se perguntou o que acontece atrás de portas fechadas. Conhecemos Stu e sua irmã mais velha, Kelly. Stu se oferece para ajudar Kelly a trapacear no videogame que ela está jogando. Porém, ela recusa, preferindo praticar e alcançar a vitória por seus próprios esforços. Ele argumenta que não é uma trapaça, mas sim ganhar sem sofrer. Stu planeja faltar à escola simulando estar doente. Ele irrita seus olhos com cebola e inala pimenta para simular um resfriado. Por pouco não é surpreendido quando sua mãe avista a pimenta em sua mesa, mas Kelly o cobre, afirmando que a estava utilizando em seu cabelo para dar brilho. Com sua mãe e irmã ausentes, Stu entra furtivamente no escritório de seu pai e arromba a fechadura de sua mesa para roubar cópias de provas. Ele os leva para seu quarto para copiar as respostas. Posteriormente, após instalar uma câmera na escada para monitorar a aproximação de sua mãe, ele prepara um milkshake e assiste a um filme de terror. Posteriormente, Stu observa pela janela sua vizinha idosa, a senhora McMurtry, recebendo vários pacotes de comida de gato. Ela parece não ter dificuldades em transportar os pacotes grandes e pesados até a garagem. Stu a observa remover uma parede falsa de sua garagem e encher uma banheira com comida de gato, entrando em seguida, momento em que sua sombra aparenta se transformar em uma espécie de monstro. Logo após, ele pesquisa na internet por criatura de banho de comida de gato e descobre sobre o Coecoeken, uma criatura parasita lendária que depende da taurina encontrada na comida de gato para sobreviver. Sua mãe aparece e Stu conta a ela o que viu e implora que ela chame a polícia. Ela diz que não vai chamar a polícia por causa disso e diz que falará pessoalmente com a senhora McMurtry sob o pretexto de pegar emprestado um cortador de grama. Ela dirige-se à residência da vizinha, conversa com a senhora McMurtry e inspeciona a garagem, não identificando nada de anormal. Após retornar, informa a Stu que recebeu uma chamada urgente de seu emprego e precisa comparecer ao escritório, porém providenciou uma babá para ficar com ele. Stu avista uma sombra à porta e percebe que a babá é a senhora McMurtry. Ele confronta-a, revelando que está ciente de sua verdadeira identidade, ao que ela admite ter planejado atrair sua atenção o tempo todo. Além disso, ela forjou uma chamada falsa para remover a mãe de Stu de casa e ser convocada para ficar com ele. A senhora McMurtry também o monitora e sabe que ele invade o escritório de seu pai ao final de cada bimestre para copiar as respostas das provas, presumindo que ele as venda para seus colegas trapaceiros. Coecoeken mostra a ele uma série de fotografias antigas, todas mostrando corpos que ela habitou. Agora, ela necessita de um novo hospedeiro e tem interesse no de Stu. Stu tenta escapar, porém descobre que ela trancou a porta, então corre para seu quarto. Coecoeken adentra o quarto dele e comunica a Stu que não pode adquirir seu corpo à força. Ela deve vencê-lo em um jogo de azar justo. Caso Stu se negue a participar, ela ameaça enviar uma carta à escola, informando sobre sua venda de cópias das provas. Como consequência, ele será expulso. Sua irmã Kelly será implicada como cúmplice. E seu pai, que é o vice-diretor da escola, será demitido. Stu então propõe um jogo de cara ou coroa, mas Coecoeken percebe que ele possui uma moeda que só cai cara e o instrui a escolher outro jogo. Ela sugere então um jogo de cartas, no qual aquele que tirar a carta mais alta será o vencedor. Utilizando sua câmera estrategicamente posicionada embaixo da mesa, Stu trapaceia e sai vitorioso. Coecoeken alega que isso é trapaça, porém Stu defende que não é trapaça, mas sim ganhar sem sofrer. No dia seguinte, Stu acorda e olha para a casa da senhora McMurtry, que aparenta estar desocupada. Ele se senta para tomar café da manhã com Kelly, que está manuseando as cartas. Ela dirige-se a ele como se fosse a senhora McMurtry, chamando-o de querido, revelando que o Coecoeken assumiu o controle do corpo de Kelly. Coecoeken revela que ganhou um jogo de cartas com Kelly usando o truque da câmera de Stu e repete sua afirmação de que não é trapaça, é ganhar sem sofrer. O curioso inspeciona os túmulos dos gatos no jardim da senhora McMurtry e retira uma cruz de um deles, colocando-a em sua bolsa. O narrador alerta o público para pensar duas vezes antes de trapacear, pois nunca se sabe quem pode estar observando. Espero que tenham gostado. Até a próxima.